Vamos iniciar hoje a aula do segundo ano com a correção da atividade que foi para casa na aula passada. Então, todos vão pegar aí o livro e vão abrir na página 250, livro de História, página 250. A gente na aula passada falou sobre esse conteúdo, o tempo. A gente viu que tem formas da gente medir o tempo. A Pro até mostrou aqui para vocês a gravura de um calendário e de um relógio. São dois instrumentos que a gente utiliza para medir a passagem do tempo. E também a gente viu na aula passada que o tempo se divide em três formas. O passado, aquilo que já aconteceu, o presente, aquilo que acontece agora, e o futuro, aquilo que ainda irá acontecer. Depois a gente levou para casa a página 251 da atividade. A atividade de vocês hoje é toda pessoal, né? Mas a Pro vai fazer uma orientação para quem não entendeu ou não fez. Então, o primeiro pede que a gente vá lá no texto, da página 250, e escolha uma daquelas estrofes, pode ser falando sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. A gente vai escolher uma das estrofes e vai representar ela com desenho aí dentro desse quadradinho. Então, cada um vai escolher aquela que gostou mais, vai aí no quadradinho, uma resposta pessoal. Toda a atividade de história de vocês hoje do segundo ano é pessoal. Aí a Pro vai estar só orientando como fazer, viu? A gente, quando tem respostas pessoais, a gente tem que estar dentro do conteúdo, então tudo que vocês colocarem aí, a gente vai ter que considerar correto, desde que esteja dentro do assunto estudado. Então, todo mundo vai voltar no texto, vai escolher uma das estrofes que fala sobre o presente, passado e futuro e vai representar com um desenho aí no primeiro. O 2 pede pra gente, lá no texto que fala do o passado já passou. Então, a gente vai escrever aí nessas linhas alguma coisa que a gente lembra que a gente já fez. Pode ser um passeio que a gente já tenha ido, pode ser uma festa de aniversário que a gente já participou, contando que esse evento, que esse acontecimento já tenha acontecido, porque aqui ele está pedindo para a gente representar alguma coisa no passado. E se a gente vai representar no passado, significa que isso já passou, a gente já viveu aquele episódio, viu? Então, cada um aí também no 2 vai escolher alguma coisa, algum acontecimento, alguma passagem da vidinha de vocês, que vocês já viveram e já passou. A gente vai primeiro escrever na linha, e embaixo a gente vai desenhar isso aí. Vai que a gente escolheu aí um dia que a gente foi no shopping com a mãe. A gente vai lá em cima relatar o que aconteceu nesse dia e embaixo a gente vai desenhar o que aconteceu nesse dia. No terceiro diz assim, ó, o que você está fazendo agora? Então a gente está trabalhando com presente. Então aí cada um vai escrever o que está fazendo agora. Na hora que respondeu a tarefa lá, naquela hora que respondeu a tarefa, vai escrever o que estava fazendo. Posso colocar assim um pró? Estou fazendo a tarefa? Sim, porque isso é uma coisa que está acontecendo no presente. Então escreve aí na linha, estou fazendo a tarefa, né? Escolhe qualquer coisa que está acontecendo no presente, escreve aí e depois desenha. Quem optou por botar assim, estou fazendo a tarefa, escreve isso, depois desenha aí embaixo no quadrado, vocês fazendo a atividade. No 4 diz assim, ó, marque um X. Esse acontecimento que você desenhou aí no terceiro, ele aconteceu no presente, no passado e no futuro. Se está acontecendo agora, então a gente vai marcar o primeiro quadradinho que é referente ao presente. Depois a gente vai virar a página, vai para a página 252, na correção aí. No quarto diz assim, ó. Os lugares mudam com o passar do tempo. Observe a seguir fotos do viaduto Santa Efigênia na cidade de São Paulo em épocas diferentes. Então aí a gente tem o mesmo viaduto. O primeiro viaduto, a primeira foto do viaduto é do ano de 1920. E o segundo foto do viaduto é o mesmo local, é do ano de 2011. Percebam que se a gente for observar, parece que nem é o mesmo lugar, porque com o tempo as coisas vão se modificando. Ó, vocês podem perceber assim as brincadeiras. No tempo que a Progê era criança, a gente brincava de coisas que vocês não brincam mais hoje. Então, com a passagem do tempo, vai acontecendo modificações nos costumes das pessoas, no modo de se vestir, nos ambientes. Então aí vocês têm o mesmo ambiente, que é o viaduto, em 2 anos totalmente diferentes. Aí assim, ó, como seria essa passagem no futuro? Ele já deu aí a imagem do passado, né, que foi 1920.
Depois ele deu a imagem mais ou menos do presente, que foi em 2011. E agora ele quer que você pense aí na sua cabecinha como que você acha que esse viaduto vai estar no futuro. Então aí vocês criam uma imagem, pensa, né? Como é que vocês acham que poderia estar e vão representar esse pensamento aí num quadradinho. No quinto diz, de acordo com o poema de Chica Ilhéus, completa os espaços com as palavras passado, presente e futuro. Aí tem assim, o agora, o já, este momento. Se está acontecendo agora, já, nesse momento, a gente vai botar aí na linha a palavra presente. Na letra A, a resposta é a palavra presente. Na letra B diz assim, ó, foi, mas não voltou, nem nunca mais voltará. O que já aconteceu e não volta mais, a gente chama de passado. Lembra que a palavra passado tem 2 S, viu? Então, a resposta da letra B é passado. E na letra C tem dizendo assim, o tracinho pode estar perto ou até nunca chegar. O que está bem amanhã, o que vai acontecer amanhã ou daqui a 2 ou 3 anos é o que a gente chama de futuro. Então, a resposta da letra A é presente, da letra B, passado e da letra C, futuro. Lembra de colocar no início do texto aí de vocês, né, da atividade, aquelas letrinhas que a Pro já explicou, A, pontinho C, passa um tracinho e bota a data de hoje, a data da correção da atividade de vocês. Agora que a gente já concluiu a nossa correção, a gente vai pegar o nosso livro de ciências. Todo mundo vai migrar lá para o livro de ciências e vai abrir na página 362. Então, todo mundo lá na página 362. Vamos lá. A prova vai começar a leitura e a explicação do conteúdo aí para vocês. Então, ó, o nosso conteúdo da página 362 é esse aqui, ó. O ambiente. Então, a gente vai falar sobre isso aqui. A prova vai ler, vai explicar e depois vocês vão fazer essa leitura novamente em casa com calma, mais de uma vez se necessário for, para responder a atividade que a prova vai deixar proposta aqui no quadro. Então, começa assim, ó. Estas fotos apresentam 3 ambientes diferentes. Em cada um deles, há seres vivos, como as plantas, os animais, e elementos não vivos, como a água, o sol e o ar. Então, aí ele está mostrando 3 gravuras, 3 lugares, né? A gente tem aí um dos lugares é o Cerrado, o outro é a Floresta Amazônica e o outro é o litoral. Nesses ambientes que eles estão mostrando para vocês, tem aí elementos vivos, são coisas que têm vida, e elementos não vivos, são as coisas que a gente chama sem vida. E aí ele dá até um exemplo. Os animais, ele deu como exemplo de elementos vivos, de seres vivos. E o solo, o ar, são elementos não vivos. A gente vai descobrir mais na frente o que é elementos vivos e elementos não vivos. Vamos continuar aí, ó. Todos eles acabam se relacionando entre si. Isso significa que os seres vivos estabelecem relação entre eles mesmos e com o meio que vivem. Cada ambiente apresenta características próprias, determinadas pela combinação entre os elementos que formam, ou seja, seres vivos e seres não vivos. Vamos descobrir o que são seres vivos? Os seres vivos são aqueles que nascem, que crescem, que podem se reproduzir e que morrem. Aqui a Pro trouxe para vocês o exemplo aqui de um ser vivo. Ó, presta atenção. A Pro trouxe para vocês uma tartaruga, o desenho de uma tartaruga. A tartaruga, vou colocar aqui no quadro. A tartaruga é um exemplo de um ser vivo. Por quê, Pro? Por que a tartaruga é considerada um ser vivo? Olha, para a gente considerar uma coisa como ser vivo, ela precisa obedecer a algumas características. Que características são essas? Ele tem que nascer, crescer, pode até se reproduzir e depois morrer. Todo este processo é vivenciado pela tartaruga. A tartaruga nasce, a tartaruga cresce, a tartaruga se reproduz. O que significa se reproduzir? Ela dá origem a outras tartaruguinhas, ela envelhece e morre.
Isso acontece também com a gente, Progil. As pessoas, sim, nós, as pessoas, somos considerados também seres vivos. Por que nós somos seres vivos, gente? Porque a gente obedece todo esse critério. A gente nasce, a gente cresce, a gente se reproduz, a gente fica velhinho e morre. As plantas, percebam aí, ó, que ele também diz que as plantas são seres vivos. Oxente, Progil, as plantas não é gente, mas nem tudo que é gente é que é ser vivo, não. A planta, ela é considerada um ser vivo porque ela também obedece às características. Ó, a planta, ela nasce, não é isso? Ela é uma mudinha e nasce. Depois, o que acontece com a planta? Ela cresce. Depois, ela se reproduz. Como que ela reproduz? Ela dá outra mudinha, né? Ela está se reproduzindo. E depois ela fica velha, a planta acaba morrendo. Então a gente também diz que as plantas são seres vivos. Então a gente sempre vai lembrar isso, ó. Os seres vivos são aqueles que nascem, que crescem, podem se reproduzir e morrem. Todos os seres vivos precisam da luz do sol, da água e do ar e de outros seres vivos para viver. Oxe, que conversa é essa que eu preciso de outros seres vivos? A gente precisa sim. Ó, tipo a tartaruga. O que a tartaruguinha come, gente? Plantas, verduras, frutas. Isso veio de quê? De outro ser vivo. Quando ela come uma plantinha, ela está precisando de outro ser vivo para viver. Ela é um ser vivo e a planta também é. Nós, os seres humanos, a Pro acabou de dizer que nós, os seres humanos, as pessoas, somos seres vivos. E a gente também precisa do outro ser vivo para viver. Quando a gente come verdura, quando a gente come fruta, quando a gente come carne, isso veio de outro ser vivo. Agora vamos descobrir aí, na outra página, na página 363, diz o que é um ser não vivo ou elemento não vivo, né? Tem dizendo assim, ó, os elementos não vivos, eles não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. Quer dizer, eles são ao contrário do ser vivo. Então, eles nem vão nascer, nem vão crescer, não vão se reproduzir e não vão morrer. A Pro trouxe aqui para vocês, ó, como exemplo de um ser não vivo, aqui é um elemento não vivo, a bola. A bola não nasceu, a bola não vai crescer, ela não vai dar outras bolinhas e a bola também não vai morrer. A bola é um exemplo de elemento não vivo. Por que, Pro, a gente está dizendo que a bola, o pincel, o óculos da Pro, todos são exemplos de elementos não vivos, porque nenhum nasceu, não vão crescer, não vão se desenvolver e não vão morrer. Tá bem aí? E outra, eles não precisam nem da luz do sol, nem do solo, nem da água para viver. Quer dizer, a bola, o óculos e o pincel da Pro, eles não vivem, né? Aí ele dá aí exemplos para vocês, ó. O sol, o solo, a água e o ar são elementos não vivos. Aí ele está mostrando assim, ó. O Sol, cujas formas de energia são a luz e o calor, envia raios à Terra. A luz e calor do Sol não chega do mesmo modo e com a mesma intensidade em todas as partes da Terra. Vocês sabiam que na Terra existem lugares muito quentes, como é o caso aqui da nossa cidade, e existem lugares muito frios, como é o caso do Polo Norte? Né? Tem lugares que é sempre verão, é sempre calor, e tem lugar que sempre é gelo, sempre é frio. Significa que o Sol, ele não chega do mesmo jeito em todos os lugares do nosso planeta. Porque é através da luz do sol que a gente recebe calor. Então, quando a luz do sol não consegue chegar muito naquele ambiente, aquele ambiente é sempre muito gelado. Tem lugares que nunca fica sem gelo. O Polo Norte, ele é assim, né? A Antártica é assim. Então, a gente tem lugares que está sempre frio e também, como no deserto, é sempre muito quente. O solo que permite o crescimento e o desenvolvimento das plantas, nele e sobre ele vivem muitos animais. No solo está principalmente os minerais. Aproveitamos e utilizamos o solo para realizar muitas atividades. Então, o solo, o que é o solo? Esse lugar que a gente constrói nossas casas, planta as nossas comidas, né? Existem diferentes tipos de solo que a gente vai estudar
futuramente. E as rochas? As rochas também, que não são seres vivos, elas integram, como os outros elementos, o meio ambiente, como a água, a chuva, o vento. E como seres vivos, elas também fazem parte desse ambiente que a gente está estudando agora. Elas são desgastadas por esses elementos e formam diversos tipos de solo. Vocês vão levar para casa hoje uma atividadezinha bem pequenininha. A gente vai fazer leitura novamente do conteúdo que a Pro explicou aqui. Basicamente, hoje a gente aprendeu que no ambiente, no nosso ambiente, o ambiente ele é formado de seres que possuem vidas e seres que não possuem vida. Aqui a Pro falou sobre a luz do sol, que é um elemento que não possui vida, sobre o solo, que é um elemento que não possui vida, sobre as rochas, que são rochas, pedras, que são elementos que não possuem vida. A Pro falou aqui da tartaruga, representando os animais, falou das plantas, falou das pessoas. Todos esses três, tartaruga, os animais, as plantas e as pessoas, são seres que possuem vida. Como que a gente sabe que eu posso chamar aquele objeto, aquela coisa de seres vivos, quando ele obedece uma regra, Precisa que obedeça a regra de nascer, crescer, se desenvolver e morrer para a gente chamar de ser vivo. Ao contrário dos elementos não vivos, eles não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem, Então, para casa, hoje, vocês vão fazer a leitura. A gente vai começar lendo o texto, Se tiver dificuldade com leitura ainda, pede para a mamãe ler para vocês com calma de novo, Vão ler o texto da página 362, vão ler a página 363 e 364. Para fazer a atividade, a gente vai fazer a atividade da 364 e 365. Esse exercício aqui a gente vai corrigir na próxima aula, viu? Esse exercício da próxima aula que a gente iniciar a atividade, a gente inicia com isso. Vão ler mais de uma vez, se necessário for, as 3 páginas que a Pro colocou aqui, As 3 páginas falando sobre seres vivos e seres não vivos. Então, até a próxima aula. Todo mundo bem focado em fazer as atividades.